Chegamos ao nosso último vídeo e aqui eu vou tentar mostrar para você algumas ferramentas do evangelismo e tentar deixar ele o mais claro possível, tá? É, eu vou deixar ainda no final desse material um último vídeo onde acontece um evangelismo real também. Eu peço para uma menina me ajudar a expor o método de evangelismo e ela topa e no final ela faz uma oração sincera de aceitação a Cristo. Mas vamos lá. É, o importante aqui no processo evangelístico é que você comece com uma abordagem amigável. Aqui você tem uma foto das cartas que a gente costuma usar, então eu faço a proposta do jogo. Algumas vezes eu pergunto para a pessoa, eu falo, você me permitiria expor um pouco da minha fé para você? Ou você teria um minuto para conversar sobre Jesus? Então, tem várias maneiras de começar. A mais padrão, assim, que eu vejo que é bem aceita, realmente é perguntar se a pessoa gostaria de jogar com você e a resposta costuma ser muito positiva, tá? Esse método, querido, a parte mais importante é a questão da pessoa perceber a questão do pecado, né? É, eu não digo que ela é mais importante do que a mensagem da cruz, que ela é mais importante do que aceitar a Cristo no final do processo evangelístico, mas ela é mais importante num sentido de prioridade. Porque se a pessoa não entende, a pergunta dela é: eu tenho que me arrepender do quê? Né? Jesus morreu no seu lugar para te salvar. Bom, problema dele. Eu não pedi para ele morrer. E acredite você ou não, eu já ouvi esse tipo de resposta. E pessoas que estão auto-justificadas, que acreditam que são pessoas corretas, elas acabam não conseguindo aceitar o plano da salvação que Deus tem para a vida dela. Então, a lei de Deus é a chave esquecida para o evangelismo. E agora eu vou te mostrar algumas maneiras de você abordar alguns pecados importantes, tá? Os 10 mandamentos, eles estão expostos aqui. é, Nos 10 primeiros ícones estão os mandamentos descritos, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas, não fará para ti imagem de escultura, não dirás o nome de Deus em vão, guardarás o sábado, honra o teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás. É, Nos mandamentos que a Igreja Católica ensina para os fiéis, tem uma diferença dos mandamentos que nós ensinamos para os fiéis. Não chega a ser um- uma ocultação completa de uma verdade, mas oculta algo muito importante. O primeiro mandamento na Igreja Católica é amarás a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento é não dirás o nome de Deus em vão. Eles ocultam a parte de não farás para ti imagem de escultura. Só que se eles só tivessem feito isso, eles teriam 9 mandamentos e não 10. O que acontece? No último mandamento, que é não cobiçarás, eles dividem em 2 mandamentos. Não cobiçarás as coisas do próximo e não cobiçarás a mulher do próximo. Então eles expandem o último mandamento para 2 e o primeiro mandamento e o segundo mandamento eles omitem. Por isso, muitas vezes, quando uma pessoa evangélica cita não farás para ti imagem de escultura, isso soa um pouco estranho para o católico, porque ele não tem essa informação. Mas, se você acessar o livro de Êxodo e o livro de Deuteronômio, você vai ver que os mandamentos estão explícitos ali e que eles podem ser lidos na Bíblia, né? Isso que a gente mostra para as pessoas é um resumo dos mandamentos. Então, os mandamentos são bem completos, tem toda a instrução de como deve ser respeitado esses mandamentos. Vou expor alguns mandamentos para você e, na verdade, eu tenho perguntas formuladas para todos os mandamentos. Então, assim, alguns eu vou explicar aqui para você e outros eu vou simplesmente pular. Se você quiser, você pode parar o vídeo para ler as perguntas, tá? Eu vou falar daqueles que são os que eu acho mais estratégicos. Então, o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Se você perguntar se a pessoa ama a Deus sobre todas as coisas, ela vai dizer que sim.
todo mundo fala que a coisa mais importante da vida é Deus. Mas tem algumas perguntas que vão revelar que isso não é exatamente verdade. Por exemplo, você já fez alguma coisa para o seu prazer que desagrada a Deus? Qualquer pessoa honesta vai dizer que sim. Você ama Deus mais do que a si mesmo? Às vezes as pessoas dizem que amam mais a Deus. Você ama a Deus mais do que a sua mãe e do que os seus filhos? E você possui algum tipo de vício na sua vida que desagrada a Deus? Então, essas perguntas, elas não são para você acusar a pessoa, mas é para você ajudar a pessoa a fazer uma reflexão e tentar perceber se ela já quebrou esse mandamento ou não. O segundo mandamento, eu não costumo usar porque ele gera muito conflito às vezes. E pode ser um conflito desnecessário, porque você está discutindo com uma pessoa que ainda não tem o Espírito Santo dentro dela. Então, ela vai pensar nas crenças dela, ela vai entender que você está acusando e talvez não vale a pena. Se Deus te guiar para usar o mandamento, tá aí as perguntas, funciona muito bem, mas você deve considerar se é esse o caminho que você quer seguir mesmo, tá? Esse mandamento é um mandamento que eu gosto muito, porque dizer o nome de Deus em vão, as pessoas não costumam nem lembrar que faz parte dos mandamentos. E é uma coisa fácil de fazer, né? Então, olha só as perguntas que podem ajudar você a, a auxiliar a pessoa nesse processo de reconhecimento. Você já usou o nome de Deus em frases do tipo: se Deus quiser, eu não vou ser descoberto? Você já usou o nome de Deus como forma de reclamação do tipo: ai, só por Deus? Você já usou o nome de Deus em brincadeiras? Então, um mandamento que parece tão bobo, tão simples, ele acaba enquadrando a pessoa na lei. É um mandamento bem interessante de você usar. A questão de guardar o sábado também pode gerar algumas questões, né? Algumas dúvidas, mas sábado é sábado mesmo, então eu não costumo usar. Mas, dependendo da situação, você pode escolher esse caminho, né? Fica à vontade. Tá aí duas perguntas que você pode fazer. Eu gosto muito desse mandamento de honrar pai e mãe. Ele costuma dar muito certo. Entre os orientais, é um mandamento que tem um peso muito grande. E as perguntas que eu costumo fazer são essas, né? Você já criticou seu pai ou sua mãe pelas costas, de forma que se eles ouvissem se sentiriam mal? Você já fez alguma coisa que fez os seus pais se sentirem velhos ou ultrapassados com alguma atitude ou gesto? Você já falou alguma coisa que seus pais pareceram piores do que eles realmente eram? Você já deu lugar de honra para os seus amigos, né? Ou para alguém que não merecia no lugar dos seus pais? Geralmente a resposta é sim, e gera um pesar interessante aqui. O mandamento de não matar é bem legal também, mas eu não aconselho usar, acho que gera alguns desacordos assim, né? A pessoa pode questionar algumas coisas. O mandamento de não adulterar entra aqui na questão de pornografia, de espiar as pessoas, de olhar com intenção impura. Eu também não aconselho, não é um mandamento legal para usar, mas acho que ele fica em segundo plano perto dos outros. Mandamento de não furtar tem uma série de coisas aí, se você ler com atenção, né? É, Mas as pessoas não gostam de ser enquadradas nesse mandamento. Então, acho que não é necessário em todos os casos. Quando eu estou pregando em casa de recuperação ou algum tipo de penitenciária, eu costumo usar. Eu acho que vale a pena. Mas pessoas de bem costumam ter dificuldade de ser enquadradas nesse mandamento. Não darás falso testemunho, né? A questão da mentira, esse eu uso, né? Por exemplo, você já mandou alguém dizer que você não estava presente quando você estava? Você já mentiu para proteger alguém? Você já confundiu alguém sobre a verdade? Ou uma mentira muito boba, né? Você já mentiu sobre a sua idade? Então, são coisas que as pessoas acabam se enquadrando com facilidade. Esse mandamento eu uso bastante. E o mandamento da cobiça: não cobiçarás. Esse aqui é um mandamento que todo mundo incorre nesse erro, mas às vezes é difícil, porque a pessoa não sabe muito bem o que é cobiça, o que é inveja, o que é egoísmo. Então, eu costumo não usar.
mas se você achar interessante, tá aí o mandamento para o teu uso, tá bom? Uma coisa interessante, gente, é que assim, os mandamentos, eles foram escritos para pessoas que estão vivendo no pecado. Aqui está sublinhado, né? Transgressores e insubordinados. Para as pessoas que são ímpias. Um ímpio é quem não vive na fé em Deus, né? Para aqueles que são pecadores. Então, as leis, elas não têm uma validade para salvar o cristão. O cristão foi salvo pelo sangue de Jesus que nos purifica de toda a iniquidade. Então, os mandamentos eles são muito úteis para aquelas pessoas que estão vivendo uma vida de injustiça, uma vida de pecado. Você pode ler isso em 1 Timóteo 1, de 8 a 10. Então, tá aí todo o versículo, né? É, aproveite a lei de Deus para essa finalidade. Então, a gente tratou agora maneiras de trabalhar a segunda carta. É longo, é exaustivo às vezes, é pesado a gente avaliar os mandamentos, mas obviamente que você não vai descarregar tudo isso em cima da pessoa. Você vai escolher 2 ou 3 mandamentos, tem que sentir na hora ali, né? O que é mais adequado, se a pessoa fica à vontade, se ela está agoniada. Normalmente, se você for uma pessoa legal, falar isso sorrindo, mostrar amor para a pessoa não vai ter dificuldade de entender o que você está falando, tá bom? Então, nós partimos aqui, né? A lei vai evidenciar o pecado e ela vai silenciar o pecador. Aqueles argumentos que a pessoa tinha, aquelas coisas que ela acreditava que justificavam ela, já não fazem mais sentido porque a lei de Deus acabou revelando o pecado. Olha o que o texto diz. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, de Deus, né? Baseando-se na obediência da lei, pois mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Romanos 3:20. Isso aqui é um suporte para quem está pregando, é um suporte para quem está evangelizando. Por quê? Porque a lei de Deus, ela vai declarar que a pessoa tem uma necessidade. E você pode confiar nisso, é a Bíblia que fala isso. Então, é muito importante usar a lei de Deus nesse sentido. Quando a pessoa entender a dívida causada pelo pecado, quando ela entender que tem um juízo final pela frente, então ela vai estar pronta para a solução. Essa imagem, eu não sei se é uma imagem desrespeitosa ou não, eu não conheço o artista que faz essas esculturas, mas ele retrata Jesus numa condição atual, né? Como se ele tivesse sido punido pela lei do Texas ou pela lei de algum país que tem cadeira elétrica. E é impactante, principalmente quando a pessoa vem de origem católica, porque ela está acostumada a ver o Jesus crucificado numa cruz. Mas Jesus numa cadeira elétrica não é uma imagem tão comum. Então, é bem interessante você pensar dessa maneira, né? E agora eu vou contar para você a história do Texas. Você vai receber essa história por escrito e você também pode ouvir nos evangelismos que a gente gravou. Então, eu vou fazer algumas pausas estratégicas para te explicar por que eu falo cada coisa na história, tá? Então, eu começo dizendo para a pessoa o seguinte: eu falo, olha, imagina que nós somos amigos há muito tempo. Essa frase, ela gera uma conexão, onde a imaginação da pessoa me vê com bons olhos. Então, por isso que eu gosto de falar isso. Imagina que nós somos amigos há muito tempo. E o nosso país está passando por uma crise muito grande e nós estamos passando necessidade. Falta comida na tua casa, falta água na minha, nós já não temos energia elétrica e eu faço uma proposta para você. Eu falo, olha, por que a gente não muda para os Estados Unidos? Eu fiquei sabendo que no Texas tem uma oportunidade de emprego para imigrantes. Eu costumo citar o Texas porque o Texas tem pena de morte e o nosso país não tem. Então, por isso que eu falo dessa viagem para o Texas. Aí eu falo o seguinte: eu falo, você pensa um pouco sobre o assunto, não quer muito mudar, mas como você está passando por necessidades, então você topa fazer a mudança. Eu te empresto um pouco de dinheiro, nós vamos para o Texas e começamos a trabalhar lá. E olha, tudo dá muito certo.
Eu sempre digo que dá muito certo porque a ideia foi minha. Então, é bom que ela dê certo, né? Que não seja culpa minha o que vai vir pela frente. Nós ganhamos muito dinheiro. Você compra um carro importado muito bonito, eu compro uma casinha e a gente é promovido na fábrica que a gente está trabalhando. Mas num belo dia você entra num conflito com um norte-americano e ele começa a agredir você. Ele fala que você é um imigrante, um idiota, que você foi roubar emprego deles, que você não tem formação, que você devia voltar para o sítio de onde você veio e você acaba ficando irritado com aquela situação, entra no seu carro e sai em alta velocidade. No começo, você não percebe que está em alta velocidade, mas as placas de trânsito vão informando para você que o limite de velocidade está acima do permitido e você continua do mesmo jeito. É importante falar sobre as placas porque a pessoa não pode ser punida no futuro por um acidente. Ela tem que ter consciência. Se ela quebrou uma lei sem querer, ela não poderia ser punida ou não seria tão justo ela ser punida. Mas se ela fez isso propositalmente, então é uma coisa grave. E eu continuo a história. Falo, e você está correndo em alta velocidade, as placas te avisam, você percebe que você está excedendo o limite, mas você pensa o seguinte: quer saber? Eu vou correr mesmo. Esses americanos são todos uns boçais, eles geram dor de cabeça para a gente, eles me humilharam. Se der qualquer problema, eu respondo na justiça depois. E em alta velocidade você tenta fazer uma curva, capota o teu carro e ele esmaga 5 crianças na frente de uma escola. Eu uso essa história dramática, né, terrível, para mostrar a gravidade que os nossos erros podem, as consequências que os nossos erros podem ter. E aí eu continuo a história. Vem a polícia, a imprensa, as mães da criança, os bombeiros, vem a ambulância, vem os professores e você preso naquelas ferragens sem poder fazer nada. No meio dessa situação, o governador do estado do Texas toma conhecimento do que você fez e ele faz uma promessa em rede nacional. Se essa pessoa for condenada à cadeira elétrica, eu não vou eximi-la dessa punição. Ela vai ser punida, vai ser condenada à pena de morte. É importante informar isso porque o governador, ele é a única pessoa que tem condições de tirar a pessoa da situação da pena de morte e condenar ela a uma pena menor. E isso vai ser importante no decorrer da história. Então, eu explico o seguinte: nós investimos o nosso dinheiro em advogados, gastamos tudo que nós temos, né? Passam 1, 2, 10 anos e de repente o advogado chega e fala o seguinte: olha, não tem mais o que nós possamos fazer. Amanhã, às 17h30, você vai ser condenado pelas leis do estado do Texas. Então eu explico que eu fico muito consternado e começo a me preocupar e a chorar e falar, poxa, não é possível. Meu amigo vai ser condenado e o que que eu posso fazer? E eu consigo uma audiência com o governador. E o governador me cede 5 minutos. E naqueles minutos, quando eu começo a falar sobre o meu amigo, o governador começa a falar para mim: você não tem vergonha na tua cara de vir defender uma pessoa tão vil, tão ruim quanto essa, que matou as crianças no meu país? E eu respondo que realmente o meu amigo merece ir para a cadeira elétrica pelo crime que ele cometeu, mas que eu quero fazer uma proposta para o governador que também é justa. A minha proposta é que no outro dia, às 17h30, eu seja condenado no lugar do meu amigo. O governador olha surpreso e fala o seguinte: olha, se ele assinar esse documento dizendo que aceita você morrer no lugar dele, então tudo bem, você pode morrer no lugar dele. Aí eu conto que eu vou para cadeia super feliz, com o papel na mão e falo para ele: olha, você pode ir embora, né? Você pode pegar as suas coisas, a sua família está aí na frente, volta para o Brasil e vai viver a sua vida. E aí a pessoa pergunta: mas como que eu posso ser livre se eu estou condenado à execução amanhã às 17h30? E a minha resposta é: porque se você assinar esse contrato, eu vou morrer amanhã no seu lugar.
E aqui, querido, vem a parte importante da história. É exatamente isso que Jesus fez por você. Jesus sentou na cadeira elétrica para morrer no seu lugar. Essa história, ela é um pouco comprida e um pouco complicada de decorar, mas ela ajuda demais a pessoa a entender essa questão da substituição. Por que que a morte de Jesus resolve o problema dela? Então, se você não conseguir explicar isso, é muito complicado. Às vezes as pessoas tentam falar sobre a morte dos cordeiros, né? Que os cordeiros eram sacrificados, mas isso é bem distante. E às vezes precisa entender um pouco de Bíblia para entender o sacrifício. Agora, essa história, ela é uma história que, para a pessoa que está ouvindo, é bem simples. Para a gente contar, às vezes demora um pouco para decorar, mas eu realmente acredito que vale muito a pena. E nesse slide nós chegamos então na parte da decisão pessoal. Aqui, querido, o que você precisa é ter ousadia. Você precisa perguntar para a pessoa se ela gostaria que Jesus trocasse de lugar com ela. Uma coisa muito emocionante que eu já vi acontecer algumas vezes é a pessoa às vezes dizer que não. E eu sempre pergunto por que não. Não é para tentar convencer, mas é para tentar entender. E uma coisa que a pessoa pode dizer para você é o seguinte: porque não é justo que uma pessoa tão boa quanto Jesus tenha morrido no meu lugar. Eu já vi pessoas chorando dizendo isso, e é muito emocionante, porque a pessoa realmente entendeu o plano da salvação. Nesse momento, você pode explicar para a pessoa que não tem a ver com justiça, tem a ver com graça, não tem a ver com mérito, tem a ver com amor, e que Jesus morreu no lugar dela. E você faz de novo o convite, e quase 100% das vezes, se não 100%, a pessoa vai dizer que sim. Então, você vai explicar, né, que se a pessoa confessar com os lábios que Jesus é o Senhor e crer no coração que ele ressuscitou dentre os mortos, ele vai ser salvo. E aqui você faz uma oração de aceitação a Cristo. Nós vamos explicar no papel, né, vai ter no documento que você vai receber, como é que faz essa oração. Como eu já disse anteriormente, não é uma oração milagrosa, mas tem que ter alguns elementos importantes aí no processo de evangelismo, tá? Do processo de aceitação. Então, esse é o material que eu queria trazer para você. Espero que tenha sido bênção na tua vida e que você possa aproveitar, né, e colocar em prática isso. Não é possível fazer esse método sem treinar, é necessário algum empenho, mas você vai colher frutos para o resto da sua vida e vai ser uma bênção para você e para as pessoas que te cercam. Que Deus abençoe muito a tua caminhada em nome de Jesus. Um abraço, querido. Tchau, tchau. Boa noite, tudo bom? Vamos fazer um jogo? Vamos. Então tá bom. Fala para mim, por favor, 10 tipos de carro. Não são marcas, são os tipos dos carros. Tipo? Isso. Uno, Palio, caminhonete? Caminhonete, Hilux, né? Que mais? Saveiro, K, Celta, Corsa, não lembro. Oi, 7? Então tá, 7 tá bom. Agora eu vou dificultar um pouco o jogo, né? Talvez para você seja fácil ainda, né? Mas vamos tentar, ó. Fala para mim 10 mandamentos. Não roubar, não matar, honrar o pai e a mãe, guardar o sábado, não mentir. Não lembro mais. Não lembro, tá bom. Então, acertou 7 marcas de carro, né? 7, eu tô difícil de contar hoje. E 5 mandamentos, legal. Você acertou mais que a maioria das pessoas costuma acertar uns 3 mandamentos, tá? Agora, me diz uma coisa, você sabe para que servem os 10 mandamentos? É como se fosse regras pra gente seguir de relacionamento, né? Isso. E como que funcionam essas regras de relacionamento? É pra gente não pecar um com o outro. Isso, então pra gente não pecar um com o outro, né? E pra gente não pecar com Deus também.
Agora, o que acontece é que assim, você falou certo. Cada vez que uma pessoa quebra um desses mandamentos com um amigo, ele fere o amigo. Ninguém quer que o amigo minta, que o amigo traia, que o amigo cobice as coisas, que o amigo roube, né? São coisas que a gente não deseja. E com Deus é a mesma coisa, né? Só que quando a gente quebra esses mandamentos, a gente então fere o nosso relacionamento com Ele. A gente acaba estragando, né, a amizade que a gente tem com Deus. Agora eu vou te fazer uma pergunta reflexiva. Alguma vez na sua vida você já mentiu? Já. Já? E quem mente é o quê, Bruno? Mentiroso. Mentiroso. Quantas vezes a gente precisa mentir para ser mentiroso? Uma vez. Uma vez, né? Alguma vez na sua vida você já roubou alguma coisa? Acho que não. Acho que não. Alguma vez você já baixou uma música na internet que não era sua, sem comprar? Ou pegou conteúdo pirata para ver no seu computador de vídeo, alguma coisa desse tipo? Já. Já. Isso se enquadra diante de Deus como roubo, porque esses produtos foram feitos para serem vendidos, não para serem baixados gratuitamente, né? E quem rouba é o quê? Ladrão. Ladrão. Quantas vezes a gente precisa mentir para se tornar um ladrão? Mentir ou Roubar, isso. uma vez. Uma vez, né? Bruno, eu quero te fazer uma pergunta. Você percebe que você adquiriu uma dívida com Deus quando você quebrou esses mandamentos? Sim. Sim. E como que você pretende pagar essa dívida? Como que você acha que dá para acertar essas coisas? Pedindo perdão. Pedindo perdão. Legal. Então vamos fazer uma análise séria agora. Imagina só, eu vou até a sua casa, roubo o seu carro, vendo esse carro para alguém, uso o dinheiro e eu ligo para você e peço perdão. Eu estou perdoado? Não. E por que eu não estou perdoado? Você quer ter o carro de volta, né? Então, por que será que a gente acha que com Deus é assim? Tipo, a gente vai lá, magoa Deus, faz as coisas erradas e pede perdão, depois faz de novo e pede perdão. Por que será que a gente acredita nisso, né? Eu acho que Deus não é tão bobo quanto a gente acha, né? Será que tem outra maneira de eu pagar pelos meus pecados ou de eu quitar essa dívida com Deus? Não sei. Tem gente que fala pagando o mal com o bem. Então, se eu fiz uma coisa má, eu faço o bem para compensar. Então, eu vou na tua casa, roubo teu carro e dou para uma pessoa que precisa muito mais que você. Estou perdoado? Não. Não, né? Porque a gente quer de volta o bem, né? Algumas pessoas falam assim, pagando promessa. Então, eu roubo teu carro e subo uma escadaria de joelho. Estou perdoado? Não. Não faz sentido. Por algum motivo, na crença que a gente tem, faz sentido. Mas na verdade, não tem sentido nenhum essas coisas. Mas existe uma forma de pagar essa dívida. E a forma é essa aqui, ó. Legal, né? Não, né? Eu também não acho legal, não. A Bíblia fala, Bruna, que o salário do pecado é a morte. Então, são dois tipos de morte. Nesse desenho aqui está representada a morte física, que é quando a gente completa uma idade ou quando a gente fica doente e morre, né? E a morte espiritual. A morte espiritual, esse martelinho simboliza o dia do juízo. Um dia Deus vai julgar toda a humanidade. Quem fez as coisas certas, quem fez as coisas erradas, quem vai para o céu e quem não vai. Mas todo julgamento precisa de uma lei. Então, qual é a lei que Deus vai usar? A lei é essa aqui. Quem cumpriu essa lei vai para o céu porque é amigo de Deus. Quem descumpriu vai para o inferno. O inferno, a Bíblia diz que é a separação total entre Deus e o homem. Então, se você fosse julgada hoje, segundo aquela lei, para onde você iria? Como eu descobri, né? Você já falou. Isso. Então você entende que você iria para o inferno. Como você disse. É difícil, não é? Falar assim.
abertamente, né? É. É difícil. Mas assim, Bruna, você ainda não morreu. Então pensar nisso agora é muito importante. Se isso que eu estou te falando for verdade, né, você está diante de um grande problema. Mas assim, Bruna, qual é o seu sentimento em pensar que você pode ir para o inferno hoje? Só fala isso para mim. Eu sei que não é bom, mas me diz como que é. Ai, desesperador. Desesperador. Tá. Mas eu tenho uma notícia muito boa para você. A gente vê uma pessoa crucificada numa cruz, não parece tão bom. Mas eu vou te contar uma história que vai te ajudar a entender melhor o que eu estou falando. Imagina o seguinte, eu e você somos amigos e nós estamos passando por uma crise financeira muito difícil. Então eu falo, Bruna, vamos para o Texas, vamos trabalhar lá, tem uma empresa muito legal, está dando dinheiro para os migrantes, né? Então, o pessoal que foi para o Japão está falando que lá está melhor do que o Japão. Vamos para lá? Vamos passar um tempo lá no Texas ganhando dinheiro? E você fala, vamos parar o que eu estou fazendo aqui, vamos para lá. Então você leva a sua família, eu levo a minha família, e a gente passa alguns anos no Texas. A gente começa a ganhar muita grana. Diferente do que a gente imaginava, é muito dinheiro mesmo. A gente consegue clientes, a gente se dá bem e está tudo indo às mil maravilhas. Um dia você pega o seu carro novo que você comprou e sai a mil, nervosa com uma briga que teve dentro da fábrica. E você perde o controle desse carro e passa em cima de 5 crianças que estavam na frente de uma escola. Essas crianças morrem, as mães pedem justiça, a imprensa clama por justiça também. O governador do Texas já avisa, falou, olha, esse imigrante tem que morrer. Falou, porque como vem aqui para o nosso país matar crianças nossas por irresponsabilidade, né? E tudo está contra você. Então, eu entro em contato com o advogado e a gente começa a gastar todo o dinheiro que a gente ganhou para tentar te livrar da pena de morte. Mas depois de algum tempo, alguns anos, a gente percebe que não tem mais jeito. Falta 2 dias para execução. E eu lembro de uma coisa, eu lembro que eu conheci a esposa do governador num trabalho que a gente fez na casa deles. E eu peço para ela uma audiência com o governador. E ele diz, não, tudo bem, pode vir falar, não vou mudar de opinião, mas pode vir falar. Eu chego nele e falo, olha governador, eu sei que o senhor é um homem de bem. Eu sei que o senhor é um homem correto. Então eu não vou te pedir nada que vá contra a justiça. Eu nunca cometi nenhum crime. Me deixa morrer no lugar da Bruna. Deixa eu substituir ela. Deixa eu trocar de lugar com ela. Amanhã, de manhãzinha, no horário da execução dela, eu quero morrer no lugar dela. E aí ele fala assim, bom, se você é louco o suficiente para fazer isso, tudo bem. Né? Só que você precisa desse papel assinado. Ela assina, concordando, e você morre no lugar dela. Então eu chego na sua cela feliz, sabe? Falo, Bruna, consegui. Né? Você está livre, tua família está aí na frente, pega as suas coisas e vaza, vai embora. Né? Até que enfim, depois de tanto tempo, a gente conseguiu, né? Você está livre. Então você fala, mas como eu estou livre? Falo, a gente lutou na justiça e nunca conseguiu, como que você conseguiu? É que amanhã eu vou morrer no seu lugar. Eu só preciso que você me prometa uma coisa, que você não vai mais fazer esse tipo de coisa, senão você vai de novo para a cadeira elétrica, e que você assine esse papel concordando com isso. Então, foi exatamente isso que Jesus fez por você. Quando ele viu que você tinha uma dívida impagável, que não ia ter jeito, que você ia para o inferno, ele morreu no seu lugar. A cruz era a cadeira elétrica da época. Era para lá que você tinha que ter ido, mas ele morreu por você. Aí eu te pergunto, por que você não sente isso agora, então? Pelo seguinte, Bruno, a Bíblia fala assim, que se no seu coração você crer e com os seus lábios você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, você vai ser salvo. Isso significa que tem que assinar o contrato. O contrato ele é assinado espiritualmente através de uma oração, através de um compromisso com Deus. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Você gostaria de tomar uma decisão por Jesus hoje? Sim. Sim? Então, eu vou orar e você vai repetir essa oração, dizendo para Ele, de todo o teu coração, não é para mim, é para Ele, que você aceita o sacrifício dele na cruz por você. Vamos orar?
Eu oro e você repete. Vamos deixar gravado. Tá. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Eu reconheço que não tenho como pagar pelos meus pecados. Eu reconheço que não tenho como pagar pelos meus pecados. Aceito que o Senhor é santo e que não tinha pecado nenhum. Aceito que o Senhor é santo e que não tinha pecado nenhum. E por isso morreu no meu lugar para me salvar. E por isso morreu no meu lugar para me salvar. Te peço que o Senhor me ajude a viver uma vida correta aos seus olhos. Te peço que o Senhor me ajude a viver uma vida correta aos seus olhos. Escreve o meu nome no livro da vida, Escreve meu nome no livro da vida, para que eu esteja para sempre junto com o Senhor. para que eu esteja para sempre junto ao Senhor. É o que eu te peço, certo que o Senhor me ouve. É o que eu te peço, certo que o Senhor me ouve. Amém. Amém. Bruno, quando você toma essa decisão, você é feita filha de Deus. O Espírito Santo, ele passa a morar dentro de você. E ele passa a te controlar também, conforme você vai deixando. Então, eu tenho que te dar algumas direções. Primeiro, procure uma igreja que pregue a palavra de Deus de verdade. Pessoas que estejam realmente comprometidas a viver o Evangelho. Não pessoas que oferecem carro, dinheiro, essas coisas, porque isso não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Tenha uma vida de leitura e oração. Sabe? Leia a Bíblia. Fale com Deus. Como é que fala com Deus? Igual você fala comigo. Não tem um segredo, assim, não tem um formato. E cumpra o teu compromisso com Ele. Que ele vai ser o seu Senhor. Então você vai fazer o que você entende que é a vontade dEle e o seu Salvador. Não vai pôr nada mais entre você e Ele. Tá bom?